Eu quero ler com você o texto que está em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Eu vou ler de novo. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Antes de continuar pregando, deixa eu pedir um favor aqui. Tira uma foto minha aqui, daqui para cima, que eu tenho que mandar para um amigo meu. Finge que eu estou pregando. Joia? Amém. Ele me pediu, mandei uma foto para ele, falou que não estava boa. Aí eu prometi que ia tirar essa foto hoje aqui, senão já quase que eu esqueço. Aleluia. A Páscoa a celebração da Páscoa foi uma ordem de Deus que iniciou na saída do povo de Israel do Egito. Hoje a pastora Cristiane comentou aqui sobre a mudança da forma de celebrar essa Páscoa, que passou a ser para nós, a Igreja de Jesus, a ceia do Senhor. Os judeus ainda celebram do modo original desde aquela época, mas para a Igreja de Jesus passou a ser sintetizada e celebrada não mais com cordeiro, com aquele monte de tipo de coisas que se fazia, mas apenas com o pão e com o vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas quando Moisés deu as instruções que Deus havia mandado ele dar para o povo em relação à celebração da Páscoa, Deus disse que uma das coisas que Deus disse através de Moisés é que as famílias precisavam se reunir. Era para ser morto um cordeiro, depois aquele cordeiro seria preparado para que fosse consumido e comido por aquela família. E se a família fosse uma família pequena, Moisés orientou: junta mais de uma família, porque quando vocês forem comer o cordeiro, não pode ter sobra. Não pode ter sobra. É para comer o cordeiro todo. É para comer o cordeiro todo. Este cordeiro que foi comido na celebração da ceia, e depois tantas vezes oferecido em sacrifício, derramando o seu sangue no altar, através de um rito judaico, orientado pelo próprio Senhor, ele tipificava a pessoa de Jesus Cristo. O cordeiro morto representa Jesus Cristo. O cordeiro que estava sendo comido e era para ser comido pela família, não era para ter sobra, representava o próprio Cristo. Foi isso que João Batista disse em João capítulo 1, versículo 29, assim que ele visualizou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Vocês estão lembrando? Ele devia estar falando das entrelinhas para aquele povo, a nação de Israel. Vocês estão lembrando do cordeiro que tinha que ser comido por completo antes de sair do Egito, na primeira celebração da Páscoa, e tantas vezes oferecido em sacrifício pelos pecados. Lembra do cordeiro? Olha ele ali. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse capítulo 5, verso 12, eles estavam cantando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Quem é o Cordeiro que foi morto, irmãos? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Jesus Cristo é o Cordeiro que é digno de receber honra, glória, louvor, sabedoria, força, poder, grandeza, exaltação. Aleluia, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Não existe nada que eu e você façamos que seja demais para Ele, porque Ele merece muito mais. Toda dedicação, toda doação, toda entrega, todo sacrifício é muito pouco em relação ao que Ele merece. Glória e honra para Ele pelos séculos dos séculos. Só quem está vivo e quem tem fogo no coração, glorifique e aplauda o nome dEle. Aleluia! Jesus é o Cordeiro de Deus e deve ser a nossa comida espiritual. Ele é o pão vivo que desceu do céu para ser comido e ser a nossa comida e ser a nossa alimentação. Ele é o pão que sacia a nossa fome, a fome de Deus, a fome da presença do Pai. A nossa fome espiritual é saciada através desse pão, esse pão vivo que desceu do céu. As famílias precisavam comer todo o cordeiro, não podia sobrar nada, irmãos. Eles tinham que juntar com outra família, se a família fosse pequena, porque o cordeiro tinha que ser consumido todo, sem sobra. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Sabe o que eu aprendo com isso? É que Cristo não é para ser comido parcialmente. O Evangelho não é para ser crido parcialmente. Tem gente que diz assim: olha, eu creio na Bíblia, mas aquilo ali e aquilo outro ali não é para mim. Eu creio em Deus, mas eu só vou até um determinado ponto, até aqui. Cristo é para ser comido plenamente. Não é para ser comido apenas uma parte. O cordeiro era para ser comido totalmente. Você não pode dizer: eu creio em ofertas, mas dízimo não. Eu creio em oração, mas jejum não precisa disso. Eu creio que o Espírito Santo é Deus, mas dons do Espírito Santo não faz parte da Bíblia para os dias de hoje. Não. O Evangelho precisa ser todo. O cordeiro precisa ser comido totalmente, não apenas uma parte. Ou é tudo ou é nada. Ou a palavra de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus para a nossa vida, ou não é. Não existe essa coisa parcial, seletiva. Isso aqui é Bíblia, isso aqui não. Isso aqui eu creio, isso aqui não tem nada a ver. Não! Não basta um pouco de Cristo. É necessário que seja tudo. É preciso comer todo o cordeiro, não pode ter sobras. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: o Evangelho de Cristo é completo e é suficiente. Não precisa de aditivos ao Evangelho. Não precisa de coisas complementares. O Evangelho é completo. O Evangelho é suficiente. Cristo é suficiente. Não é preciso do Evangelho e mais um pouco de psicologia, filosofia para mudar a vida do homem. Não, o Evangelho é suficiente. Não é preciso de Evangelho e um pouco de motivação,
teorias motivacionais, ou coach, ou qualquer outra coisa, para mudar o comportamento e a vida do homem. Não. Cristo é suficiente. Não é preciso evangelho, não é preciso Cristo e mais G12, propósito, seja até mesmo discipulado 1 a 1 que nós praticamos, celebrando a recuperação, grupos de autoajuda e terapia para libertar e para resolver a questão do pecado. Não! O evangelho é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Eu não estou falando que não podemos fazer alguma dessas coisas mencionadas na prática, no dia a dia da igreja. Não é isso, até porque nós praticamos aqui o discipulado, e discipulado é bíblico. O que eu estou dizendo é que não é o discipulado que vai libertar alguém do pecado. O que liberta alguém do pecado é a obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é suficiente. O evangelho é tudo o que precisamos. Romanos capítulo 1, verso 16, diz que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Antigo Testamento, eu acredito que milhões, ou até mesmo bilhões de animais foram sacrificados. Milhões, ou até mesmo bilhões de litros de sangue foram derramados. Diariamente eram oferecidos sacrifícios por causa do pecado do povo e também pelo pecado do próprio sacerdote. Pecados que eram contínuos, e por esse motivo sacrifícios contínuos tinham que ser realizados diariamente, semanalmente, de tempos em tempos, repetição, muito sacrifício, muitos rituais para tentar encobrir o pecado. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz: pois é impossível, repete comigo, impossível, mais uma vez diz, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Milhões e bilhões de litros de sangue foram derramados por conta do pecado, mas Hebreus 10, 4 diz que é impossível que esses sangues tirem pecado. Na realidade, a função daqueles sacrifícios e daqueles sangue derramados era aplacar a ira de Deus por conta do pecado do homem, porque Deus não tolera o pecado. A natureza de Deus é a natureza santa. Deus é santo. Deus não lida com o pecado da mesma maneira que eu e você lidamos. O pecado suscita a ira de Deus e o julgamento de Deus, porque Deus é justo, santo e pune o pecado. Mas quando Deus olhava para aqueles sangues derramados de animais que não haviam pecado, mas Ele estabeleceu para que simbolicamente pudesse ser oferecido pelo pecado da humanidade, pelo pecado daquelas pessoas, pelo pecado daquela nação. Quando Deus olhava aquele sangue vertido, aquele sangue derramado, Ele lembrava que havia uma promessa que Ele mesmo fez, que o seu Filho, o Cordeiro de Deus, lembra?
que tira o pecado do mundo, seria oferecido por nós, derramaria o seu sangue pela humanidade, para perdoar os nossos pecados, para salvar a nossa vida. Deus olhava para aquele derramamento de sangue e Ele lembrava do que Ele havia prometido. Isso atenuava aquela situação, isso aplacava a sua ira, isso Ele levava em consideração. Por quê? Porque um dia, quando o seu filho morresse pelos nossos pecados, todas aquelas pessoas da antiga aliança que viveram e creram nessa promessa, cumpriram aqueles rituais antigos que hoje já não tem mais validade, mas que naquela época era um cerimonial estabelecido pelo próprio Deus para fazer a transição entre a antiga e a nova aliança. E esses rituais apontavam para o verdadeiro sacrifício que seria oferecido por Jesus. Jesus, ele já veio para esse mundo sabendo que ele era o Cordeiro de Deus. A missão dele era morrer. Ele nasceu para morrer. O propósito da vida dele era morrer. Por isso que quando Pedro disse para ele: Senhor, que negócio é esse que você vai morrer? Tem piedade de ti, que papo é esse? Papo mais para baixo. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque era o diabo que estava usando a boca de Pedro. E Jesus identificou como Pedro deu bobeira, marcou bobeira, e ao invés de ser boca de Deus ali, naquele momento, dá uma palavra de encorajamento: não, Senhor, eu sei que é o teu propósito, mas nós estamos contigo, nós vamos estar cobrindo em oração, nós queremos aprender o máximo de tudo, porque quando chegar a hora, a gente quer saber o que a gente vai fazer. Mas Pedro olha: que é isso? Que negócio é esse de morrer na cruz? Que conversa mais derrotista é essa? Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia qual era a sua missão. Ele nasceu e ele viveu para morrer. Porque se Jesus morresse, meu irmão e minha irmã, esse lindo culto de celebração hoje que nós estamos tendo aqui, não serviria para nada, pois nós estaríamos perdidos, condenados ao fogo eterno. Mas Jesus, ele foi até o final, ele foi obediente, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo foi crucificado uma única vez, de forma definitiva, lidando de uma vez por todas com o pecado e com as suas consequências. Aqueles sacrifícios da antiga aliança eram oferecidos diariamente, de forma repetida, em muitos cerimoniais, mas Jesus, ele foi oferecido de forma definitiva, uma única vez. Apenas uma gota do seu sangue nos purifica de todo o pecado. Lembra? Milhões ou bilhões daquele sangue derramado não pode apagar o pecado. Apenas era usado de forma simbólica, apontando para a redenção que ia acontecer anos mais à frente. Mas o sangue de Jesus, apenas uma gota do sangue de Jesus, tem o poder de nos libertar, tem o poder de nos perdoar, tem o poder de nos salvar e nos reconciliar com Deus Pai. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Você não precisa mais continuar preso, porque o sangue de Jesus já libertou você.
Você não precisa mais de andar debaixo da culpa, do pecado, porque se Jesus perdoa você, quando Jesus perdoa você, Ele não lembra mais dos seus pecados, é como se eles não tivessem acontecido. Você entende? Apenas uma gota do sangue de Jesus derrotou toda aquela legião de anjos caídos do inferno, foram neutralizados e derrotados quando a primeira gota do sangue de Jesus feriu o solo. Aleluia! Eu quero repetir algo que eu falei. Não é o sangue de Jesus, mas o G12. Não é o sangue de Jesus, mas o MDA. Não é o sangue de Jesus, mas o Celebrando a Recuperação. Não é o sangue de Jesus, mas terapia de grupo. Não, não, não. O sangue de Jesus é suficiente para te libertar de todo o poder das trevas. Oh! O sangue de Jesus é suficiente. Se aproprie hoje de sua libertação, meu irmão, pois Ele derramou o seu sangue para que você fosse livre de todo e qualquer tipo de pecado. E eu quero reforçar que eu não estou falando, seria uma tolice eu falar, né? Porque nós usamos aqui alguns métodos que abençoam tremendamente a igreja, mas eu quero que fique muito claro para você, que o sangue de Jesus é suficiente. Ele não necessita de complemento. Ele já cumpriu com tudo aquilo que precisava ser feito lá na cruz, para que você e eu fôssemos salvos, libertos, perdoados e reconciliados com o Pai. Aleluia, aleluia. Não importa que você seja um viciado em drogas, bebidas ou qualquer outra coisa, Jesus liberta você totalmente. Essa libertação pode acontecer hoje de forma instantânea, mas pode acontecer de forma gradativa também, não importa. O que importa é que você precisa entender que Jesus liberta você. Aleluia. Não importa que você esteja preso no cativeiro do adultério, da fornicação, da homossexualidade, da prostituição, da mentira. Não importa, há poder nesse sangue para libertar você, fazer de você uma nova criatura, fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa livre de todo o cativeiro, de toda a prisão que te oprime, que te faz tanto mal. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. Aleluias. Isaías 53, versículos 5 e 12. Vamos ler todos juntos, Isaías 53, 5 e 12. Mas Ele foi transpassado versículo 12 agora. Por isso Ele dividirá, porquanto Ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois Ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele levou sobre si os meus, os teus pecados. Ele levou cada um dos nossos pecados. Você quer dar nome aos pecados? Adultério, mentira, cobiça, orgulho, roubo, furto, brutalidade, grosseria, lascívia,
E a gente pode continuar enumerando. Cada um dos nossos pecados, Ele tomou sobre si. Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Aleluia. Jesus também nos libertou do domínio das trevas. Colossenses 1:13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós éramos escravos de Satanás antes de entregar nossa vida para Jesus. A gente queria fazer o bem, a gente queria se libertar, viver uma vida que agrada a Deus, mas a gente não podia. Por quê? Porque a gente estava debaixo de domínio das trevas, de escravidão. Até mesmo a nossa forma de pensar, né, era influenciada por aquele que nos dominava. Nós pensávamos do jeito que a gente pensava. Quantos aqui antes de se converter tinha raiva de crente? Quantos aqui antes de se converter achava uma bobagem muito grande? Algumas coisas que a gente faz hoje normalmente, de forma espontânea. Por quê? Porque havia um domínio sobre a tua vida, uma escravidão espiritual, e você pensava que estava pensando por si mesmo, mas na verdade você estava pensando influenciado por aquele que te dominava. Ele nos libertou desse domínio. Foi lá na cruz, irmãos. Aleluia. Aconteceu. Já aconteceu lá na cruz. Ele nos libertou, e quando pela fé nós tomamos posse desse fato, nós podemos viver essa vida de liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos deu essa vida. João capítulo 8, versículo 32 e depois o 36, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O 36 agora: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Qual é a verdade? A verdade é o próprio Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é o Verbo que se fez carne. Cristo é a palavra que nos liberta. A verdade é Cristo. Qual é a verdade? A verdade é que em sua morte Ele tomou as chaves das cadeias que te prendiam e abriu as portas para que você fosse livre. Você estava preso, não conseguia sair lá naquela grade, né? E aí as pessoas gritavam lá de fora teu nome. Vou dizer um nome qualquer aqui, né? Lula livre. Não, um nome qualquer. Mas você não podia sair porque tinha muita condenação. Você era culpado. Como é que você ia sair sendo culpado? Não tinha aquela galera lá, os 11, no mundo espiritual, para quebrar o galho. Não tinha. Você estava preso. Você estava preso porque você tinha dado legalidade. Você estava preso porque você nasceu no pecado. Você estava preso porque você viveu em pecado. Ah não, mas eu nunca matei, não roubei. E daí? Você tem tanto pecado na sua vida, suficiente para te condenar 1 milhão de vezes ao inferno. Não é porque você não matou, não roubou, não adulterou, que você não tem pecado. Não havia o que fazer, você estava preso. Sabe o que Jesus fez? Ele abriu a porta daquela cadeia que te prendia. Aleluia. Por que Ele abriu? Porque através do sangue dele derramado, Ele perdoou você, Ele limpou você, Ele te absolveu. Aleluia. Eu não tenho mais tempo. Efésios 4:8 diz, por isso diz, subindo ao céu. Nós vamos ler na versão Almeida corrigida e fiel. Por isso diz, subindo. Muda por favor, bota na versão ali, isso aí, essa aí mesmo, já estava, eu falei muda, mas já estava, os caras são bons. Por isso diz, subindo ao alto,
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra grega para cativeiro é aishimalosia. Tem outras traduções que dão a entender que as pessoas foram libertas e foi dado dons a essas pessoas. Mas quando a gente olha o original grego, a melhor tradução é essa que nós usamos aqui. O que está dizendo aqui não é que Jesus libertou as pessoas e levou as pessoas, não. Ele libertou as pessoas, mas tendo libertado as pessoas, ele pegou o cativeiro que te prendia e levou esse cativeiro cativo. Eu vou repetir. Jesus não só libertou a mim e a você, como ele pegou o cativeiro que te prendia. O pessoal do louvor pode subir, meu irmão. Não chegou a hora de eu mandar vocês subir não, mas pode subir, porque ele não só libertou você, como ele pegou o cativeiro que te prendia e levou esse cativeiro cativo. É isso que diz. Por isso diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo, ele nos libertou, levou cativo o cativeiro, e essa é uma realidade espiritual. Mas eu pergunto de novo para você: qual é a verdade que liberta? A verdade é que apenas uma gota do seu sangue te salva, te perdoa, te liberta, te transforma. Oh! Aleluia! Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Por que não há condenação? Por que não há condenação? Lá no céu quebraram o nosso galho? Não. Alguém foi condenado no meu lugar e no seu lugar. Alguém precisou morrer. Alguém precisou assumir a culpa do nosso pecado. Alguém precisou pagar pelas dívidas que nós tínhamos. Alguém foi condenado no nosso lugar. Alguém assumiu a nossa vez e o nosso lugar. Jesus ter morrido por nós não é um fato bonito, histórico, lindo e que nos dá emoção, não. Jesus ter morrido no nosso lugar foi o meio que Deus Pai encontrou antes da fundação do mundo para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação do inferno, para nos salvar. É por isso que não há condenação mais para mim e para você, porque Ele já nos justificou. O Pai, quando olha para nós e se depara com o sangue de Jesus sobre a nossa vida, na mesma hora vem uma palavra de sentença: absolvido. Eu olho para mim, para você, irmão, imagina, irmão, eu não ia escapar nem do juízo da minha mulher, e você muito menos, que você dá mais alteração do que eu, né? Eu sou melhor do que a maioria das pessoas, sou pior do que alguns, mas eu sou melhor do que a maioria das pessoas. Eu não ia escapar do juízo da minha mulher. Tu imagina, tu vai escapar da justiça de Deus? É só com o sangue de Jesus, irmão. Você está entendendo? Deus olha para você e para mim, e aí tem a sentença: absolvido. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem? Para quem que não há condenação? Para os que estão em Cristo Jesus. Repete comigo: para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Finalizando, agora que era o horário de vocês subirem, mas eu chamei antes porque o horário já passou. Finalizando, Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Por enquanto não toca não, mantém o pad aí, mantém o pad. Toca ainda não. Aleluia. Fala glória a Deus. Colossenses 2, 14 e 15.
Está ali, ó. E cancelou. Olha só que coisa linda, irmãos. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, ou seja, era contra nós. Nós estávamos lascados, porque tinha uma escrita de dívida contra nós, por causa dos nossos pecados, da gente quebrar a lei, da gente não cumprir rigorosamente a lei de Deus, porque ninguém consegue cumprir em sua totalidade, né? Havia uma ordenança e ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, versículo 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu não tenho tempo para explicar esse versículo, porque também não está previsto eu falar sobre eles. Quando um exército de uma nação vencia o exército inimigo, eles pegavam todos os despojos, todas as riquezas que haviam naquela nação e daquele exército inimigos, o armamento, né? Traziam pessoas como escravos, os generais, e muitas vezes o rei daquela nação. Eles vinham em um desfile com roupas rasgadas, e algumas vezes até sem roupa, sendo humilhado publicamente. As pessoas vinham o exército vencedor entrando com aquele exército perdedor, amarrado, acorrentado, sendo, exposto publicamente. Havia uma celebração de vitória. Foi isso que Jesus Cristo fez com Satanás. Ele despojou os principados e potestades. Ele arrancou de Satanás tudo aquilo que ele não tinha direito de ter, que Deus havia dado para nós, as bênçãos lá do Éden, as bênçãos que Deus havia impetrado sobre Adão, sobre a sua criação humana. Haviam bênçãos para nós, haviam riquezas para nós, haviam saúde para nós e tantas outras coisas, e Satanás roubou por causa do pecado. Mas Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele venceu o nosso inimigo, e ele não só venceu o inimigo, como ele despojou os principados e potestades e os expôs à vergonha pública. Aleluia! Foi isso que Jesus fez. Aleluia! Meu Pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Tem um relógio aqui. Às vezes eu falo isso olhando para lá, é porque tem um relógio aqui. E aí, irmãos, ele cancelou a escrita de dívida que tinha contra nós. Você quer ver a escrita de dívida que tinha contra nós? Era algo maior do que isso aqui. Tudo de dívida aqui escrito. Do começo até o final, tudo dívida. Isso aqui é só a dívida. Vou usar você como exemplo, Beth. Só a dívida da Beth aqui, ó. Um escrito de dívida da Beth. Tudo isso aqui é dívida da Beth. Tudo isso aqui é dívida do Gilson, dívida do Gerson, né? Alguém com cara de bonzinho aqui. Tem irmão que tem cara de bonzinho, irmão. Marcão não, Marcão tem cara de mal. Tem gente que tem cara. Pega um irmão com cara de bonzinho aqui, as dívidas desse irmão. Como é que vai pagar um negócio desse, irmãos? Aí, né, eu peguei aqui. Deixa cair, não tem problema não. Deixa no chão. Jesus pega esse escrito de dívida. E aí, aqui ó, desobediência, mentira, imoralidade, maledicência, roubo, furto, adultério, prostituição, homossexualismo, fornicação, glutonaria, porfias, divisões, dissensões, desonra, rebeldia, inveja, covardia, idolatria, feitiçaria, medo, incredulidade, avareza, ganância, e etc, reticências, etc. A nossa dívida é interminável a nossa dívida. Ele pegou o nosso escrito de dívida. Segura aqui, pastor Vando, o microfone, larga esse aí. Ele pegou o escrito de dívida que tinha contra nós. Tudo isso aqui é a nossa dívida. Ele pegou e rasgou, ele cravou no madeiro, para que eu e você pudéssemos ser livres e perdoados. Foi isso que Jesus Cristo fez.
Apenas uma gota do seu sangue mudou a nossa história. Glória a Deus. Pegue agora o cálice. Agora sim vocês vão tocar. Fique em pé no seu lugar. Apaga essas luzes. Faz fumaça descer nesse lugar. Porque os anjos já estão aqui pulando, celebrando. Oh! Aleluia. Orabashi koramanabalaias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele morreu por mim e por você. É por isso que a nossa celebração da Páscoa é uma celebração diferente. Aleluia. Pegue o pão que representa o corpo de Cristo. Agora nós não comemos mais cordeiro, mas nós ceiamos o pão que representa o corpo de Cristo, que foi ferido, moído por nós. Ele fez por amor. Ninguém poderia obrigá-lo a morrer no nosso lugar. Quando Pedro pegou a espada e arrancou a orelha daquele soldado Malco, Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar e fala para Pedro: baixa a sua espada, porque quem viver pela espada vai morrer por ela. E aí Jesus diz: você não sabe que eu poderia rogar a meu Pai, Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Até acabar isso aí. Um anjo, irmãos, um anjo acabou com o exército da Síria. Um anjo, um exército poderoso, mais poderoso daquela época. Um anjo. Jesus fala: você não sabe que eu posso rogar ao meu Pai, Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Cada legião que foi a referência de Jesus, cada legião do exército romano tinha de 3.000 a 5.200 soldados. Jesus estava falando em um número superior a 65.000 anjos. Se ele rogasse ao Pai, Deus mandaria, o Pai mandaria mais de 65.000 anjos. Lembrando para você que um anjo era suficiente para acabar com todo o Império Romano e todos os inimigos de Jesus Cristo. Um anjo era suficiente. Isso se ele não decidisse acabar pessoalmente, porque Jesus Cristo é Deus. Aleluia.